Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje vamos conversar com a enfermeira Zoraide Celeste de Oliveira. A Zoraide, ela tem uma empresa de home care e vai explicar pra gente, né, como funciona. Zoraide, é um prazer ter você aqui conosco. Olá, doutor Luciano. É um prazer estar aqui com o senhor. Zoraide, eu sei que a sua empresa, né, tem a sigla SEAD. O que significa? SEAD é Serviço Especializado de Atendimento Domiciliar em Enfermagem. É um serviço onde presta cuidados específicos no domicílio do paciente. Todo paciente que que precise de assistência. Quais são os fatores que justificam, né, esse atendimento de vocês? O que mais chama vocês? O que mais chama é Poços de Caldas ser uma região que predomina a classe idosa, né? Não só a classe idosa, mas a população. Ou seja, o atendimento de vocês não tem idade. Já que você falou em idade, não tem idade. Não. Seja desde o bebezinho até a pessoa mais idosa. Exato. O nosso atendimento vai desde a concepção até a idade adulta, né? Independente da idade. Toda pessoa que precise de uma assistência, de um cuidado de enfermagem, seja um pré-operatório, uma puérpera para dar os primeiros cuidados ao recém-nascido, seja uma retirada de ponto, uma injeção, todo mundo vem a precisar de uma assistência de enfermagem algum dia. Exatamente, né? Porque tem muita gente que trabalha, às vezes, essas pessoas vão nas casas, mas não são habilitadas para isso, né? E vocês não, a equipe de enfermeira mesmo, né? Quer dizer, enfermeira formada com faculdade, né? Frisando que às vezes o pessoal faz um pouco de confusão entre enfermeira, né? E demais, né, categorias. Mas vocês são todas enfermeiras, não é isso? E aptas a prestar esse tipo de serviço. Então, a nossa equipe, ela é composta tanto por enfermeiros, né, auxiliares, técnicos e também os cuidadores. Porque antigamente tinha o cuidador informal. A nossa empresa trata o cuidador formal, exatamente, com qualidade, muita gente com capacitação. Mas, né, exato, não tão habilitado, digamos assim. Exato. Os nossos profissionais são todos habilitados e qualificados, né? Eles passam por um treinamento por mim e por outra enfermeira, onde a gente verifica o perfil de cada paciente. Então, eles passam por uma adaptação também nas residências, dependendo do caso clínico do paciente, eles passam por uma adaptação. Zoraide, conta um pouquinho pra gente, então, um pouco mais, né, da empresa de vocês, a missão, os valores. Então, doutor Luciano, a empresa, né, surgiu com uma ideia minha e da minha sócia Patrícia, né, que a gente viu a necessidade de Poços de Caldas ter uma empresa do tipo, né, igual a nossa, o SEAD, onde busca esse cuidado holístico e humanizado com o paciente. Porque o cuidado domiciliar é diferenciado porque é um tratamento, é uma assistência personalizada, é você e o paciente. Então, assim, o SEAD é a única aqui em Poços de Caldas, regularizada, e a gente atende regiões também. Então, se alguém quiser o trabalho de vocês, não importa, como você falou agora há pouco, não importa a idade, né, e também não importa o sexo, tanto masculino quanto feminino, vocês dão atendimento nas residências, é isso? Exato. A gente procura adequar conforme o perfil do paciente, do paciente a ser assistido, de quem está necessitando do cuidado de enfermagem. Zoraide, então vamos falar um pouquinho agora, entrando realmente, né, no home care. O que vem a ser o home care? Você falou da empresa, né, como funciona, e o home care. Então, o que vem a ser home care, que é um termo que muita gente acredita que não saiba. Isso. Home care é uma sigla norte-americana que significa cuidado em casa, né? Em outras palavras, vamos dizer, cuidando do paciente no teu conforto do teu lar. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Por exemplo, se alguém necessitar de alguém, por exemplo, para uma acompanhante, alguém da enfermagem para ter cuidado com um paciente em casa, por exemplo, no período noturno, a noite toda, um exemplo. Vocês têm esse serviço disponível ou é assim, só vocês vão na casa da pessoa, faz o trabalho de vocês, tipo curativo, alguma coisa, ou pode ter o serviço de acompanhante? Não, a empresa ela tem um leque bem
bem amplo. Então, ela pode tanto só fazer um curativo, uma injeção, ou então fazer essa assistência contínua, que pode ser plantão de 6, 8, 12, 24 horas, dependendo da necessidade do paciente, dependendo da avaliação que a gente faz, que o paciente necessita do cuidado de enfermagem. Tem paciente que a gente vai fazer a avaliação, vai precisar de 6 horas, e outros não, vão precisar de 24 horas. Então depende, cada caso é um caso, né? E a pessoa, né, um parente do doente vai acabar conversando com vocês e discutindo qual vai ser a melhor opção, não é isso? Exato. Zoraide, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. Hoje conversando um pouco a respeito de home care com a enfermeira Zoraide. Zoraide, qual que é a dinâmica de trabalho da empresa, da home care? A empresa, a UCEAD é uma empresa que a gente trabalha de forma dinâmica. O que é o dinâmico que você me perguntou? É uma forma organizada, complexa, onde a gente busca suprir toda a necessidade do paciente. Seja ele na fase da doença já instalada, ou uma cirurgia, um pré-operatório, ou uma criança que precisa de uma orientação, de uma orientação, né? Então, só para entender um pouquinho, para os nossos telespectadores, às vezes, pode confundir um pouco o Zoraide. Por exemplo, vocês vão atender o chamado da família, né, da pessoa, mas vocês não funcionam, não trabalham como o SAMU, para diferenciar bem que o SAMU atende urgência, remoção, levando para o hospital, enfim, vocês não, vocês fazem um trabalho junto com a família na casa do paciente, não é isso? Exato. A gente não atende urgência e emergência, a gente atende o cuidado, a necessidade do paciente. Então, a gente acompanha o paciente 24 horas nos cuidados básicos e complexos. Dependendo, isso é importante, isso, né? Dependendo do perfil do paciente. E a família às vezes passa apertado com isso, né? Não sabe como fazer com o paciente em casa, né? Então, vocês dando esse suporte ajuda e muito. Isso, e o nosso trabalho é sistematizado, né? Então, toda a família que entra em contato com a gente faz uma pré-avaliação do paciente, para a gente estar avaliando o caso, para ver qual o perfil do funcionário que a gente pode estar enviando, para ver se ele precisa só de enfermagem ou ele vai precisar de um fisioterapeuta. Porque você vai fazer uma avaliação do perfil do paciente também, né? Para ver o que ele vai precisar, o que ele necessita, né? Para que vocês possam enviar para a casa desse paciente. Exato. Você falou agora há pouco, né, de uma equipe, né, que é você. Então, é uma equipe multidisciplinar. Quais são os profissionais que trabalham com vocês na home care, na SEAD? Além de enfermeiros, técnicos, auxiliares e cuidadores, fisioterapeutas, nutricionistas, médico e entre outros. Todos os profissionais da área de saúde. A gente tem colaboradores nessa área. Por exemplo, você está falando em área de saúde. Uma pessoa não tem convênio. Como que é feito isso? Você atende do mesmo jeito? Do mesmo jeito. Porque assim, o serviço ele é prestado dependendo da classe social, da condição financeira. A gente procura sempre fazer um atendimento humanizado. Que isso é muito importante, principalmente nos dias atuais agora, que a correria de vida parece que vai deixando um pouco de lado isso. Né, Zoraide? Zoraide, por exemplo, você falou de condições financeiras. Por exemplo, o paciente chama o serviço de vocês, às vezes evita uma internação. E a internação ficaria mais cara ou o trabalho de vocês é mais caro uma internação hospitalar? Depende. Na maioria dos casos, né, fica mais barato, né, mais vamos supor, mais em conta, né? Do que... E eu acredito também que a recuperação do paciente é muito melhor porque está na própria casa, está no quarto dele, na cama dele, então junto com a família, né? Sendo que no hospital, por mais que é permitido horário de visita, tá, mas já é uma coisa que não está no ambiente dele, né? Então eu acredito que no ambiente da pessoa a recuperação é mais rápida. O que você acha? Não, com certeza, é bem mais rápido. E tem o jeito de estar no teu lar, estar junto com a família, né, com amor, com carinho, e além de estar com o funcionário, né, à tua disposição. Porque o hospital a gente sabe, né, são vários pacientes e você não fica à vontade, igual o senhor, né, igual falou.
são vários quartos, então não tem aquele aconchego, aquele carinho da família 24 horas. É um período só da visita hospitalar, né? E em casa Exatamente. não. Ele fica direto em contato com a família e a família também evita o estresse da família de estar procurando funcionário, de estar ficando na mão. Ou mesmo fazendo algum procedimento que não seja correto, né, com aquela pessoa que está doente. Né? Ou mesmo administrando algum medicamento, ou um curativo, alguma coisa que não... Ou outro tipo de procedimento, né, que seja com o paciente. Porque assim, a gente busca sempre também, além desses cuidados, orientar a família. Porque assim, a nossa preocupação enquanto empresa é fazer a educação, a promoção da saúde. Então a gente não quer que esse paciente fique, né, e não recupere. A gente não. O nosso trabalho é para que ele recupere o mais rápido possível para viver a sua vida social. Esse é o intuito, né, de todos, que a pessoa recupere quanto antes. Isso. E com amor e carinho da família, a recuperação é maior, né? Por exemplo, uma família às vezes quer chamar, né, pedir o serviço de vocês. Então a família não precisa ficar preocupada com o que pedir para vocês. Vocês mesmos vão fazer uma avaliação e vão ver que tipo de serviço é adequado para aquele paciente. Exato, a gente faz essa pré-avaliação para a família ficar tranquila, né, sem estresse, sem preocupação. Então a gente procura deixar a família mais tranquila, sempre à disposição para saber o que está acontecendo com o paciente, o que o paciente precisa, mas a gente tenta minimizar o sofrimento, minimizar a preocupação. Vamos supor que ela precisava comprar um medicamento, um curativo, a gente tenta minimizar a preocupação dela no cuidado com o paciente. Zoraide, por exemplo, se o paciente precisar de algum tipo de equipamento, por exemplo, um oxigênio, um oxímetro, ou seja, qualquer tipo de equipamento. Vocês têm esse equipamento e vocês levam, a pessoa tem que arrumar em outro local? Não, a gente leva esses equipamentos, né? Por isso que a gente faz essa pré-avaliação, a gente leva... Para saber o que o doente necessita, isso, né? A gente leva tudo que o paciente necessita. Mas só para os nossos telespectadores então entender, vocês não vendem equipamento, vocês têm o equipamento para uso de vocês e levam para dar o atendimento, é isso? Isso, a gente leva para o atendimento e fazemos locação. Vendemos não, a gente locamos, a gente loca os equipamentos, né? Hoje a gente tem cadeira de roda, cadeira de banho, muleta, andador e isso é outros. Muito importante, é muito bom, né, Zoraide? Porque às vezes a pessoa precisa de uma coisa e aonde recorrer, ninguém sabe aonde, né, pedir uma cadeira de roda, sei lá, qualquer tipo de material desse, não é verdade? Né? E o imposto não tem esse tipo de serviço, né? A gente não tinha, né, Zoraide? Não tinha, exato. Então agora tem. E eu acho que é mais uma tranquilidade, né, para todo mundo, quem está nos assistindo aí, pode ficar tranquilo que agora tem equipe, né, de home care. Não só Poços de Caldas, mas como região, né? Então vocês atendem não só Poços, como a região toda. Exato. A gente tem uma equipe, né, prestadores em todas as localidades. Zoraide, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia, falando um pouco hoje de home care com a enfermeira Zoraide. Zoraide, agora há pouco eu perguntei para você, né, em termos de custo, que seria melhor, paciente em casa ou internado. Então eu gostaria assim, de frisar, só para explicar para os nossos telespectadores, que não substitui o atendimento de vocês, não substitui uma internação que seja necessária. Então vamos lá, para quem está nos assistindo, só para entender, se houver necessidade de uma internação de algum paciente, essa internação vai ser feita. O cuidado em casa é quando o paciente, né, tem uma orientação médica que pode ficar em casa recebendo os cuidados, não é isso? Exato. O home care não substitui a internação hospitalar. Porque às vezes alguém está nos assistindo e fala, não, então tem a home care, eu vou ficar em casa mesmo. Não. Hospital, em casa, e a home care está preparada para fazer atendimento em casa. Isso. E se precisar de vocês no hospital, por exemplo, de alguém com acompanhante, eu preciso de uma enfermeira, às vezes acontece de alguma família precisar de alguém. Vocês têm gente disponível para isso? Apesar da nossa demanda ser maior domiciliar, mas também a gente faz esse tipo de acompanhamento em consulta, em internação hospitalar. Quer dizer que o SEAD, então, não atende só em casa, né, Zoraide? Exato. A gente atende em casa, no hospital, em consulta, acompanhando exames, às vezes até numa viagem intermunicipal,
dependendo do caso do paciente, se a gente já está acompanhando ele por um certo tempo. Então vamos falar um pouquinho, né, mais para os nossos telespectadores, né? Quais os benefícios então de alguém estar contratando uma empresa de home care? Os benefícios é de ter uma assistência humanizada, né, personalizada, diminuindo até mesmo o risco de infecção hospitalar, porque às vezes um paciente que precisa fazer um curativo, não precisa ficar internado para fazer esse curativo. Exatamente, ou para pode tomar resolver em casa, né? Para tomar antibiótico. Não precisa estar internado para tomar antibiótico. Isso pode ser feito em casa. Então, diminui, né? Até mesmo até mesmo facilita o hospital. Facilita para o hospital, porque às vezes o hospital está lotado, não tem vaga, então às vezes um paciente que pode se resolver o problema em casa, não há necessidade, né, de estar ocupando um leito de um hospital, digamos assim. Doutor Luciano, eu queria deixar claro também que a assistência domiciliar é sempre pós-hospitalar, é pós-alta. Normalmente o paciente ele sai já com uma indicação do médico assistente falando todos os cuidados que deve ter em casa. Né? Vamos deixar claro para não pensar que substitui o hospital, de jeito nenhum. Não substitui, né? Cada equipe tem seu trabalho diferenciado, não é? Exato. Como que vocês contratam esses profissionais? Como que é feita a seleção desses profissionais para trabalhar com vocês? A seleção é feita, né, por currículo. A gente faz entrevistas. Nessa entrevista é feita uma prova, onde eles, né, depois de passar por essa entrevista, por essa avaliação teórica, a gente classifica qual perfil de cada funcionário. Porque o funcionário para trabalhar em hospital é diferente para trabalhar em domicílio. Porque Exatamente. Em domicílio ele tem que ser um profissional que tem uma ética maior. Não é porque no hospital não tem que sim. Mas assim, num domicílio é direto com o paciente, é direto com a família. É um contato direto com a família. Então tem que ser um profissional discreto, o tempo todo, né? Ético, de responsabilidade, né? Porque é o tempo todo, você vive praticamente Eu perguntei isso para você família. justamente para saber, né, como são os profissionais, né, como que é feita essa seleção, não é verdade? Eu acho que isso é muito importante, né, para a família, para quem quer contratar a equipe de vocês. É isso. Zoraide, sempre tem umas perguntas dentro dos nossos telespectadores. Eu gostaria que, se possível, você pudesse responder para a gente. Pode ser? Primeira pergunta. Além do atendimento domiciliar, quais as atividades oferecidas? Então, o SEAD, além do atendimento domiciliar, ele oferece educação. O que vem ser essa educação? A gente faz mini cursos para gestante, para infantil, para escolar, para idosos, para trabalhadores. Então a gente procura fazer essa educação continuada também fora do domicílio. Próxima pergunta. Existe período mínimo para a contratação de serviço de home care? Não. O período mínimo é de acordo com a necessidade do paciente e da família. Então, não há período mínimo para assistência de enfermagem. Se for preciso, então, chamar um de vocês, por exemplo, para um dia, não há problema? Não há problema. A gente fica de plantão à distância também. Então, o nosso serviço funciona 24 horas. Muito bom. Próxima pergunta. Como posso contratar o serviço de home care? Entre em contato com a gente vai ter a satisfação de atendê-los. Todo mundo, né, pode entrar em contato com vocês, tenho certeza que tem uma equipe apta, né, para sempre atender quem está necessitando do serviço. Exato. Próxima pergunta. O serviço de home care oferece orientações para quem não tem condições financeiras? Sim, a nossa empresa oferece esse tipo de cuidado, esse tipo de orientação. Zoraide, infelizmente nosso tempo está acabando. Muito obrigado pela presença. Tenho certeza que explicou, né, muita coisa, né, para os nossos telespectadores, muita gente que não conhecia, né, o que é o home care. Agora já estão sabendo como funciona. Zoraide, muito obrigado pela presença. E eu gostaria que, antes de encerrar, você deixasse alguma mensagem, né, para os nossos telespectadores. Gostaria de agradecer, né, o convite para estar explicando o que é a minha empresa e também agradecer em meu nome, em nome da Patrícia, minha sócia, que não pôde estar presente, pela oportunidade.
E deixando aí para os nossos telespectadores, né, quem precisar do serviço de vocês, fique à vontade. Exato. Solange? Estamos à disposição para vocês, tirar dúvidas, né, sugestões. Eu acho que isso é importante, né? Pelo menos para esclarecer alguma dúvida, não necessariamente contratando o serviço, mas se tiver alguma dúvida, alguma coisa, tenho certeza que vocês vão dar esse atendimento. Com certeza. Zoraide, muito obrigado pela presença. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.